Pergunta NQI Homem, o nosso consulente, pergunta ao pastor se o Antigo Testamento fez-se referência a João Batista. A nossa resposta é positiva, sim. No capítulo 40 do livro do profeta Isaías, no versículo 3, há um texto que é repetido logo em Mateus capítulo 3, referindo-se à pessoa de João Batista como precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será batido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, pois a boca do Senhor o disse. Passando agora para Mateus capítulo 3, nós vamos notar, a partir do versículo 1, podemos ler até o versículo 3, que lá está o cumprimento desta profecia na pessoa de João Batista. Diz o texto bíblico: naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Embora então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e todas as províncias adjacentes ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados, e vendo ele muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então temos aqui uma palavra incisiva de João Batista na sua pregação, quando via pessoas que não chegavam sinceramente para receber o seu batismo, ou se ostentavam como pessoas já dignas de salvação ou de aceitação, e João Batista falava segundo a situação que cada pessoa se encontrava. Ele foi a voz que clamava no deserto. A próxima pergunta é do consulente Antônio, do bairro Estuário, aqui em Santos. O consulente Antônio fala sobre aquela passagem em que Natanael é chamado para conhecer o Senhor Jesus Cristo. Naquele momento ali, quando ele é chamado, Natanael diz: poderia haver alguma coisa boa de Nazaré? Porque Jesus, apesar de ter nascido em Belém, ele foi criado, cresceu em Nazaré. Por isso que ele era conhecido como Jesus o Nazareno. Agora, depois, quando Natanael se apresenta ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo faz um elogio à sua pessoa, dizendo: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então, o nosso consulente Antônio pergunta ao pastor: por que primeiro Natanael falou daquela maneira com relação à origem, à cidade em que o Senhor Jesus cresceu? E em segundo, por que o Senhor Jesus fez o elogio a Natanael? Admito que a dúvida de Natanael com referência ao local
do nascimento de Jesus. Entretanto, paralelamente, nós dizemos que Jesus conhecia o coração das pessoas com quem falava e apontou o coração de Natanael como pessoa sincera. Eu te vi debaixo da figueira. Agora, que considerações nós podemos fazer a respeito do que eventualmente estava pensando Natanael? Porque a chegada dele, trazida por outro, ele foi de chofre, dizendo para Natanael: eis aqui um israelita em que não há dolo. Pessoa sincera e honesta. Foi um elogio, mas sem ter contato pessoal com aquele homem. Só que dentro da sua capacidade de onisciência, ele podia conhecer o coração dos filhos dos homens. E chega a dizer a Bíblia que ele não precisava ouvir referências a respeito de determinadas pessoas, porque ele conhecia o que havia no interior da pessoa. Então isso é um ato que revela a natureza divina de Jesus. E quanto ao lugar, a má fama de ser um lugar pobre, talvez, um lugar de pessoas que trabalhavam à beira-mar, sem ter prestígios sociais, e aí essa colocação de lugar ficar afamado por não ser um lugar de pessoas gradas, política, socialmente falando. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa consulente não quer se identificar, mas traz aqui uma pergunta com o tema dízimo. Ela relata que está em uma igreja, mas não dá o dízimo na sua igreja. Porque diz ela que com esse dinheiro do dízimo, ela ajuda muitas pessoas com cestas básicas. Ela fala aqui sobre cortes de cabelo, ela paga até conta de luz, que às vezes a pessoa não está podendo pagar e não está sobrando para dar o dízimo. Ela diz aqui que sempre ajudou as pessoas, mãe com filhos, diz mais que está até quase perdendo os filhos pela situação. Então ela procura sempre se esforçar para ajudar as pessoas com o dinheiro que a princípio seria para o dízimo. Agora ela se esforça, ela quer dar o dízimo, mas essas pessoas que estão ao seu redor precisam e ela está estendendo a sua mão para ajudar. Ela pergunta ao pastor: a sua situação está correta? É errado eu ajudar as pessoas, pastor? Quero dizer à nossa irmã que o dízimo é uma parte que não nos pertence. Diz o Davi: nós te damos do que tu nos deste. Então temos o direito, naturalmente é uma questão voluntária que nós assumimos, porque ninguém vai obrigar ninguém a dar dízimo. É uma questão pessoal de a pessoa sentir-se responsável diante de Deus em agradecimento pelo que Ele concede a nós em nossas vidas. A única exceção que me parece apoiada na Bíblia para levar o dinheiro que pertence a Deus na igreja da qual somos membros é o que diz Paulo em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, é pior do que o incrédulo e negou a fé. Logo, nós temos uma obrigação primária de cuidar da nossa casa. E se eventualmente faltar recursos para isso, dê preferência à sua família. Porque senão a sua fé não tem valor. Agora, cumprindo o nosso dever para com Deus, em primeiro lugar, e depois então, se tivermos sobra daquilo que é nosso, daquilo que nos dá, nós podemos fazer o que queremos. O dinheiro é nosso.
e podemos ajudar as pessoas, como esta senhora está fazendo. O que ela está fazendo de errado é destinar a parte que pertence a Deus para outras pessoas. É uma causa nobre, não há dúvida, mas não tem apoio na Bíblia Sagrada. Pergunta do consulente José Correia. Ele diz aqui que se separou de sua esposa já há 2 anos e deste relacionamento eles tiveram 3 filhas, 3 meninas. E a princípio as meninas ficaram com a mãe. Agora as 3 filhas estão vivendo com ele, pastor. A pergunta é a seguinte: se é lícito como cristão cobrar pensão da mulher, assim como ela, a mulher, quando as meninas estavam com ela, pedia pensão para ele. Ele diz mais aqui que as meninas têm 11 anos, outra tem 16 anos e uma é já de maior de idade. Então ele pergunta se é lícito para o cristão pedir para essa esposa que pague agora a ele pensão, já que ele está com as crianças. Nós queremos dizer ao nosso consulente que dentro do casamento, o homem é o responsável pela manutenção da família. A mulher, a esposa, tem seus deveres de casa, cuidar dos filhos, outras circunstâncias de cuidar de roupa para lavar e também cuidar da refeição, para que ele, quando chegue, ter comida. Não cabe à mulher a subsistência do lar. Quando o irmão ficou ajudando a sua esposa, fez um trabalho que lhe é correlato. O irmão tinha a obrigação de fazer isso, à luz da Bíblia Sagrada, mas não tem direito de requerer de sua mulher que faça o mesmo que o irmão fez. O que o irmão tem direito é que, se o irmão tem filha já em idade de trabalhar, que trabalhe, mas traga para casa o valor do sustento de suas despesas. Porque já está trabalhando, os filhos cooperam com os pais. É uma boa educação essa, porque amanhã essa menina ou essa jovem vai se casar e ela vai exigir isso do seu marido ou do seu filho, porque ela deu um exemplo. Então, não aconselho exigir da sua esposa nada. Pelo contrário, precisa ver se ela tem meios de subsistência própria. E é seu dever cuidar da sua esposa. A próxima pergunta é do consulente João Xavier. Ele mandou aqui mensagem por e-mail para o pastor. Boa noite, pastor Natanael. Parabéns por esse programa abençoado. Então, nós já fizemos algumas perguntas, tem outras do consulente aqui, João Xavier. Ele pergunta ao pastor com relação a Gênesis 4:15. Deus colocou um sinal em Caim. Este sinal seria para protegê-lo ou seria um propósito de Deus, pastor? O sinal em Caim seria para protegê-lo. Porque, como se lê na Bíblia, se diz que o próprio Caim admitiu que agora ele estava com a sua vida num risco, porque qualquer pessoa que o encontrasse, e vendo o sinal colocado da parte de Deus, ele ou a outra pessoa procuraria matá-lo.
Mas, na verdade, o que Deus fez é dar um sinal que não houvesse de outra parte a intenção malévola de praticar o crime. Então, este foi o sinal de Caim, embora não saibamos efetivamente que tipo de sinal era este, porque a Bíblia não particulariza esse dado. Mais uma pergunta do consulente João Xavier. Agora o texto é de Gênesis 4:17. Esta cidade citada aqui com o nome de Enoque, filho de Caim, ela ainda existe, pastor? É difícil responder esta pergunta, porque a distância entre nós e os que viveram no início da criação é tão distante que não se pode nem admitir qualquer prova que pudesse satisfazer a essa pergunta. Porque nós temos logo em seguida, no capítulo 6 e em diante de Gênesis, que tudo foi destruído no dilúvio. Só se salvaram 8 pessoas da casa de Noé. Consequentemente, não se pode admitir, dizer positivamente, sim, porque tudo pereceu nas águas do dilúvio. A próxima pergunta do consulente João Xavier é sobre Gênesis capítulo 6, verso 2. Ele pergunta aqui quem foram esses filhos de Deus que se misturaram com as filhas dos homens. Esse texto é um texto controvertido, mas vou dar a nossa opinião. Esses filhos de Deus foram os filhos de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Então, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, segundo o relato no capítulo 5 de Gênesis, ele viveu mais de 900 anos. E diz o texto, gerando filhos e filhas. Então, nesse ínterim de sua vida absoluta ou total, fora do jardim do Éden, é que deu margem à criação de mais pessoas, porque antes da lei de Moisés podia haver essa colocação de casamento entre parentes, e esse casamento entre parentes, no caso específico de Adão, deu margem à população ser aumentada. Diz então em Gênesis 4, 25, 26, e tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, chamou seu nome Enos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. E aí está, então, a multiplicação de pessoas que deram margem até cobrir o mundo inteiro. Próxima pergunta do consulente João Xavier é sobre Gênesis capítulo 6, verso 4. Pastor, de onde vieram esses gigantes, os valentes da antiguidade? Foram filhos de quem? Os nefilins, gigantes, eram os filhos do relacionamento sexual. Gênesis 6 e 4 nos diz, e havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. Então, antes desse acontecimento, já havia gigantes. E esses gigantes eram filhos de relacionamento sexual, que deu continuidade no texto que foi apontado.
Agora, Gênesis capítulo 6, verso 17, o consulente pergunta ao pastor: por ocasião do dilúvio, Deus preservou a vida dos répteis e das aves. E hoje, no Novo Testamento, tem algum versículo na Bíblia que fala a respeito da preservação dos mesmos por ocasião da volta do Senhor Jesus? Não. Só há referências citadas por Jesus da forma de viver dos antediluvianos. Então, o que é importante para nós é sabermos como viviam os antediluvianos. Porque Jesus, em Mateus 24, 37 a 39, ele fez uma referência à sua segunda vinda, à mesma forma de viver dos antediluvianos. E como viviam aqueles homens gigantes? Diz o texto bíblico: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estou citando Mateus 24, versículos 38 e 39.